que saco. Eu queria montar meu cabelo. Meu cabelo tá muito grande. Eu tenho que cortar, né? Senão vai aparecer o bicho dos matos. Eu vou ter que cortar as pontas e fazer a franja do meu cabelo, né? Tá muito grande. Eu vou lá perguntar pra minha mãe. Ai, cheguei aqui, né? Ô, mãe! Luizinho, o que você quer, seu pô? Ô, mãe, eu posso... Pode! Aí. Ah, já que minha mãe deixou, né? Eu vou caprichar. Pronto, agora eu só vou cortar as pontas. Meu Deus misericordioso, porque o Luizinho tá tão quieto. Deve que aquele bosta está aprontando alguma coisa. Luizinho! Cê é louco, eu vou impressionar as tchutchuquinhas, hein? Cê é louco, o pai tá estourado. O que aconteceu com seu cabelo? Eu mudei, né? Agora o pai tá roxo. Agora sim você tá careca. Ah, não! Aham, aham.